Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é Revisitando nódulos tireoidianos benignos. Quando e como acompanhar? Pessoal, recentemente saiu naquela revista lá famosa da Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos uma revisão sobre nódulos tireoidianos benignos. Os autores juntaram aí dados da literatura dos últimos 10 anos sobre o segmento desses nódulos e eles começam justificando que essa revisão é importante porque a gente tem solicitado ultrassonografia de tireoide com mais frequência, não necessariamente a gente endocrinologista, mas médicos de forma geral. E houve também uma melhora na qualidade desses exames, detectando mais nódulos de tireoide. Alguns serão puncionados, outros não, e a gente fica então com um problema. Como é que fica o segmento agora desses pacientes? E eles vão discutir isso ao longo desse artigo. Mas, Luciano, para começar aqui, do ponto de vista conceitual, o que é que eles discutem o que seria um nódulo tireoidiano considerado benigno? O nódulo benigno é aquele nódulo, por definição, o nódulo que você fez uma punção e que o laudo da citologia veio Bethesda 2, que é um laudo benigno, né? Mas aí você teria outras situações aí que você pode definir, mesmo que não tenha feito a PAF, que você poderia ter ali já um diagnóstico de benignidade, né? Aquele aspecto ultrassonográfico, aquelas classificações ultrassonográficas que você pode lançar mão para avaliar um nódulo, né? Então, se um nódulo que você fez ultrassom, na ultrassonografia tem características de baixo risco, você fez a PAF e foi benigno, então esse aí é o puro benigno mesmo, né? O suco do benigno. Embora ele diga que mesmo assim tem casuística que mostra que cerca assim, de 4% mais ou menos deu benigno, mas na verdade é maligno, e aí com o segmento a gente vai ter pistas disso, Sabe, né? que é uma média bem interessante, né? Porque se você pegar os nódulos tireoidianos de forma geral, a gente vai ter ali o risco de malignidade em geral de um nódulo tireoidiano, vai girar em torno desse número, né? De 5%, às vezes até 10%. Depende de como é a casuística inicial. Se você fez um ultrassom com indicação de fazer ultrassom, você foi no médico e palpou um nódulo e aí pediu ultrassom, aí esse número se aproxima mais ali dos 7% a 10%. Se você fez um ultrassom ao acaso, uma indicação perdida, sair fazendo ultrassom todo mundo, aí cai bastante o índice de malignidade, porque você acaba detectando muito nódulo benigno, né? Isso. Aí fica ali na faixa de 2% a 5% desse risco de malignidade. Mas aí ficaria, quando você funciona e dá benigno, você fica mais tranquilo, frustra, né? Fica, mas não fica, né? Mas tem que acompanhar ainda, né? Mesmo risco que era antes, né? Então assim, ficou quase na mesma situação, né? E aí isso gera uma dúvida. Se eu tenho ali o resultado, é um nódulo benigno, por que ele precisaria, então, de um acompanhamento? Quais seriam possíveis justificativas para manter o segmento desse nódulo? E eles trazem ali, principalmente 3, mas talvez 4 razões para a gente manter esse acompanhamento. Primeira delas, possibilidade de crescimento, né? Então, ele é acompanhado clinicamente ou com ultrassonografia, porque pode crescer. Outra razão, porque pode ter havido um resultado falso negativo numa avaliação inicial. De repente ele tem uma punção anterior com uma histologia que veio benigna, mas no segmento houve uma mudança de características, ou cresceu demais, foi indicada nova PAF, e você viu que na verdade era um nódulo maligno. Uma terceira razão para acompanhamento seria a possibilidade desse paciente desenvolver sintomas compressivos. E uma quarta indicação que eu achei interessante é em relação à possibilidade do paciente evoluir com alguma disfunção hormonal tireoidiana. Eles até citam um dado de que no acompanhamento de mais ou menos 4 anos de pessoas com nódulos tireoidianos benignos, apenas 8% dos pacientes evoluíram com disfunção tireoidiana, e esses pacientes que evoluíram com disfunção tireoidiana já tinham TSH inicial menor que 1, então já tinham um TSH um pouco suprimido. Eu acho que aqui é pensando naquela ideia, Luciano, de que na história natural do bócio multinodular tóxico, por exemplo,
ele pode vir no paciente que já tinha um bócio multinodular atóxico, né? Isso. O hipertireoidismo apareceu depois. É aquele paciente que tem nódulo, principalmente o multinodular, né? E que tem um TSH batendo no tecido inferior da normalidade, né? Às vezes a gente brincava que era o famoso pré-plano, né? Assim, é o paciente que já tinha ali alguma evidência de que tem algum grau de hipertireoidismo e que vai acabar evoluindo. Isso é bem comum, principalmente no paciente mais idoso, né? Isso é bem comum. Ô Ícaro, e na questão do crescimento, só lembrar que precisa ser um crescimento significativo para a gente, para chamar a nossa atenção, não é qualquer crescimento. Pela ata, eles colocam, se você tiver um crescimento pelo menos 2 medidas, né, 2 diâmetros, né, maior ou igual a 20%, ou se você tiver um aumento de volume de 50% ou mais, Perfeito. seria um crescimento significativo para você pensar em reinvestigar esse nódulo. Que é uma coisa que é equivalente, né? Quando você fizer conta, vai dar mais ou menos a mesma coisa. Os Você aumentar 20% 2 diâmetros, da dimensão com 50% de volume, né? Eles acabam citando nessa revisão esses 20% em 2 dimensões ou 2 milímetros, crescendo 2 milímetros em 2 dimensões. Agora sim, lembrar que tem várias casuísticas e vários dados na literatura mostrando que o crescimento é um parâmetro relativamente pobre para definir risco de malignidade quando comparado com as características ultrassonográficas. Então, se você tem um nódulo ali que originalmente era um nódulo com características sugestivas de um nódulo benigno, mesmo que ele cresça, a possibilidade o risco de que aquilo ali malignize ou seja um falso negativo é baixo, né? Então, vai valer talvez mais a classificação das características ultrassonográficas do que propriamente o padrão de crescimento ou não, né? Embora, se você puncionou, a própria punção pode mudar as características do nódulo depois. Mas, claro, você não tem como saber, então você vai ter que quando investigar. funciona, o que mais altera é calcificação. Calcificação, Né? Pode isso. aparecer mais pós-punção. Luciano, quando a gente pensa num nódulo benigno de tireoide, certo? Qual seria a história natural? O que a literatura mostra? O que acontece com esse nódulo quando esses pacientes são acompanhados aí por um longo período? O mais comum é ele continuar lá quietinho, benigno, não mudar nada, nenhuma característica com ele. Normalmente ele não cresce, normalmente não tem nenhum tipo de evolução, nenhuma mudança de parâmetro. Dados populacionais, estudos observacionais, mostram ali uma taxa em torno de 14%, mais ou menos, de risco de crescimento, que seja um crescimento que entre nesse ponto de corte de significância, né? De você precisar repetir a punção. Mas quando repete a punção, o risco de malignidade é 4%. Então, você realmente, sim, se você tem ali que 14% vai crescer, mas que mesmo crescendo continua sendo 4% de malignidade, então esse crescimento talvez não, realmente, como a gente já tinha dito antes, não seja tão clinicamente significativo, né? Então, assim, não vai chamar tanta atenção. É mais interessante, uma coisa que ele coloca nesse contexto, de outros fatores que você precisaria avaliar, além da questão de crescimento. E também além do padrão ultrassonográfico. Ele fala de idade, né? Então, aqueles pacientes mais jovens, eles têm o nódulo que cresce no paciente jovem, ele teria um risco maior do que o nódulo que cresce no paciente idoso. Talvez o idoso tenha essa história de funcionalidade, né, de talvez o nódulo está crescendo por outra situação e não porque ele tem um risco maior de malignidade. Então, o nódulo crescendo num paciente da faixa da segunda década, 20 anos, vai ser diferente do nódulo crescendo num paciente de 60, 70 anos. Então, você se preocupa mais com o jovem com o nódulo crescendo do que com o idoso com o nódulo crescendo. Alguma coisa de sintomatologia pode ter alguma coisa a ver também. A história da própria característica ultrassonográfica inicial, em relação a você precisar repetir ou não, né? Lembra que, por exemplo, um nódulo TIRAD 5, mesmo que ele não cresça, mesmo que dê benigno, ele manda repetir a punção, né? Então, assim, quase como se fosse uma rotina de você provar de novo para ver, repetir. Você está adiantando o próximo tópico, né? Que é justamente esse, quando ele detalha melhor os subtipos de nódulos benignos que causam dúvidas na prática. Um dos subtipos é esse. O que fazer com um paciente que tem um nódulo, que já tem uma citologia benigna, mas cuja característica ultrassonográfica indicava um alto risco de malignidade? Por exemplo, mandei meu paciente com um nódulo de 1,5 cm, TIRAD 5, fez a PAF, veio Bethesda 2, mas era aquele nódulo assim feio, né? Você mais estava alto crente que largo, ia haver alguma coisa. com microcalcificações, irregular, o nódulo realmente muito esquisito. Mas veio Bethesda 2.
que eles discutem do que fazer com esse paciente agora, Luciano. Vê esse resultado e aí, tranquiliza 100% o paciente ou não? Então, o TIRAD-5 ele é sempre repetido a punção, né? Assim, a recomendação da diretriz, isso não é a diretriz da ATA, não, assim, porque é a diretriz do sistema Bethesda, né? Tem um documento do Bethesda. E aí ele recomenda que quando você tem um nódulo muito suspeito, né? Assim, com várias características ultrassonográficas prévias, que você repita. Então, tem aquelas situações de atenção, como a gente já citou anteriormente, idade do paciente, topografia do nódulo, o nódulo é subcapsular, tem ali uma cápsula que você está na dúvida se a cápsula está interrompida ou não está interrompida, se tem extensão extratroidiana ou não tem. Então, talvez ali já é um nódulo que tem maior probabilidade de ter alguma complicação. Um nódulo muito posterior, muito próximo traqueia, um paciente que tem a linfonodomegalia. Então, assim, você vai ter algumas características que às vezes até foge um pouquinho da história do TIRADS para você indicar uma repetição de punção, né? Mas o TIRAD-5, de forma geral, ele pede para repetir pelo menos uma vez para confirmar realmente a benignidade, né? A gente tem o TIRADS-4, que é nódulo moderadamente suspeito. Esse não tem indicação formal de repetir punção, não. Aí você faz acompanhamento, segmento, mas ele bate muito nessa tecla, né? Que é principalmente a característica ultrassonográfica que vai chamar mais atenção e que vai ter mais capacidade de indicar uma nova punção do que propriamente crescimento, né? Assim, fica mais nessa linha. E se for um nódulo benigno grande, por exemplo, maior que 4 centímetros? Será que realmente a gente pode ficar tranquilo diante de uma PAF benigna? É que a gente precisa ter de cuidado a mais com esses pacientes com nódulos tireoidianos benignos maiores. Como seria o acompanhamento ultrassonográfico de pacientes com nódulos benignos e quais são os casos em que a gente pode simplesmente dar alta ao paciente com nódulo tireoidiano? A gente vai discutir esses pontos na versão completa desse videocast. Se você quiser conferir, acesse a plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers. A gente te espera por lá.